Olá, Tercival, psicanalista, ministro do Evangelho, gravando aqui mais algumas ideias para o canal do Tercival. Estou aqui na minha casa de praia, assistindo televisão. Mesmo quando eu gravo sozinho, eu gravo de máscara, para lembrar você que a pandemia ainda não acabou, ok? E que é viável nós tomarmos cuidado. Eu sou um cristão, acredito no Evangelho de Jesus Cristo, mas não sou um negacionista, não é? Entre a prevenção e o negacionismo, nós somos a favor então da prevenção, do cuidado, da sabedoria, né? De atender às diretrizes da ciência e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, a minha máscara durante todo esse tempo de pandemia, mesmo quando gravando lives, é a minha mensagem para você, querido, continuar tomando cuidado, e é um respeito, é um sinal de luto por todas as famílias que sofreram perdas então nesse período, ok? Eu quero falar com você sobre um assunto muito interessante. Eu estava aqui assistindo TV e eu estava assistindo um menino, literalmente um menino, ele se chama Tyler, né? Norte-americano. Ele é chamado aqui no Discovery Channel, no History, de Médium das Estrelas. Médium das Estrelas, uma graça de garoto. Aos 10 anos de idade, ele começou a perceber que ele recebia mensagens de pessoas mortas, né? E aos 17 anos, então, ele estava em Hollywood. Ele atende as estrelas, pessoas de renome, de fama, em Nova York. E então ele se posta diante dessas atrizes, dessas pessoas, e ele então traz mensagens de pessoas mortas, de pessoas que vêm então trazer mensagens, como acontecia aqui no Brasil com o nosso conhecido Chico Xavier, não é verdade? Muito bem, então a intenção desse vídeo é mostrar como é que fica a minha crença cristã diante dessas declarações, né? Diante desses fatos. Em momento nenhum estou dizendo que o menino Tyler seja um charlatão. Estou chamando de menino porque ele tem 22 anos no vídeo que aparece na TV. Não estou dizendo que ele seja um charlatão. Ele revela coisas que as pessoas não poderiam, que ele não poderia saber, são segredos, enfim, de família. As pessoas todas declaram que ele jamais poderia saber daquelas coisas, porque eram situações, enfim, internas da família, e ele revela isso com muita simpatia, com muita naturalidade. Eu achei o menino uma graça, ele é uma simpatia. O dublador, né? O brasileiro que o dubla fez com muita perfeição e conseguiu nos transmitir a simpatia, a naturalidade do Tyler, uma pessoa muito agradável, muito agradável. Mas a pergunta que eu quero trazer aqui é como é que fica a minha posição, eu, Tercival, ministro do Evangelho, como é que fica a minha posição com relação ao Tyler, que está dizendo que está recebendo mensagem dos mortos. Vamos explicar. Enquanto cristão, eu acredito, por exemplo, nos seguintes princípios. Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, diz que os vivos estão cientes de que morrerão, mas os mortos não estão cientes de coisa nenhuma. Eclesiastes 9, 5. Em Lucas 16, 19, nós temos a passagem do rico e do Lázaro. E essa passagem termina com a Bíblia dizendo que aos que estão aqui é impossível entrar em contato com os que estão do lado de lá. É a mensagem final da passagem de Lucas e Lázaro. Muitos cristãos interpretam a passagem do rico e do Lázaro, rico e Lázaro, como sendo aquilo real, alguma coisa que aconteceu. Nós entendemos que aquilo é uma parábola. Há pessoas que dizem assim, é uma história real, porque a história começa dizendo, havia um homem. Não. Quando você lê a parábola da viúva e do injusto juiz, a parábola também começa assim, havia numa cidade uma viúva. Então o fato de dizer havia não significa que o fato era real. É como você dizer, era uma vez, Chapeuzinho Vermelho. Então é uma parábola, ok? Então a parábola do rico e do Lázaro, uma ilustração que Jesus fez, e termina a ideia central, a ideia final da passagem do rico e do Lázaro é que é impossível aos que estão do lado de cá se comunicar com os que estão do lado de lá. É assim que nós entendemos. Em Hebreus 9, 27 está escrito, ao homem foi dado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não é? Hebreus 9, 27. Em João 3,13,
Jesus diz o seguinte: ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Eu tenho um vídeo na internet falando sobre isso. Muitas pessoas têm dúvida a respeito de João 3,13. Jesus diz que ninguém subiu ao céu. Aí as pessoas pensam, mas Elias que foi levado para o céu, e não sei quem mais, e Moisés e Abraão. Jesus está sendo categórico, ninguém subiu ao céu, e cada um desses personagens que as pessoas acreditam que subiu ao céu, no meu vídeo, ninguém subiu ao céu, explico cada um deles. Elias, por exemplo, não foi levado para o céu, mas ele foi elevado ao céu, assim como Enoque. Eles foram trasladados, assim como Felipe, no livro de Atos dos Apóstolos, que se achou em Azoto. Enfim, para ver detalhes desse assunto, você tem que entrar aí no meu vídeo, ninguém subiu no céu. E até na transfiguração. Em Mateus capítulo 17, versículo 1, é dito então que Jesus ele sobe ao monte e ali aparece Moisés e Elias, não é? Para aqueles que acreditam na vida após a morte, que o corpo fica na sepultura e o espírito transita, a transfiguração em Mateus 17:1 seria uma verdadeira sessão de mesa branca junto com Jesus, né? Porque Moisés e Elias se apresentam ali. Porém, nesse mesmo capítulo, Mateus 17:1, salve o erro no versículo 19, quando termina aquele evento, Jesus diz assim: a ninguém conteis esta visão. Jesus explica que Moisés e Elias diante dele foi apenas uma visão, assim como todas as visões que João tem lá no livro de Apocalipse. João viu a grande multidão, João viu o fim do mundo, João viu o Apocalipse, que significa revelação, e era uma visão, né? Uma percepção extrasensorial do futuro, ok? Então, repetindo, o que é que nós estamos fazendo nesse vídeo? Eu estou perguntando para mim mesmo, Tercival, como é que fica o fato do Tyler dizer que conversa com os mortos e recebe mensagem dos mortos, sendo que a Bíblia, em todas estas passagens, Eclesiastes 9:5, Lucas 16:19, Hebreus 9:27, João 3:13, Mateus 17:1, em todas estas passagens, a Bíblia está me indicando que é impossível conversar, enfim, com os mortos. Como é então que eu explico esta situação? É isso que eu estou aqui me divertindo, saboreando essa sabedoria. Como é que eu vou explicar essas coisas? Vou convidar você a experimentar, a observar o seguinte. Quando o Tyler revela para as pessoas aqueles fatos que ninguém poderia conhecer, senão alguém da família, todos os fatos que ele revela, o entrevistado conhece. Eram coisas que somente o entrevistado, o cliente dele, conhece. Na minha opinião, é apenas uma simpática opinião, o Tyler, ele está, na verdade, fazendo uma telepatia, que é algo que a Bíblia contempla, não é? A telepatia e todos os fenômenos da parapsicologia, que se divide em psigama e psicapa, a Bíblia contempla isso. Todos os fenômenos da parapsicologia, eles contêm na Bíblia. A leitura de pensamento é algo que a Bíblia contempla, e a Bíblia admite, e a Bíblia confirma que existe. Jesus, há uma passagem bíblica em que está escrito claramente assim: e Jesus, sabendo dos seus pensamentos, disse: e por que pensais isso em vossos corações? Então, a telepatia, saber o que uma pessoa está pensando, é algo que a Bíblia contempla, a Bíblia prevê, a Bíblia confirma que existe, em detrimento ao contato com os mortos. Na minha opinião, o Tyler, quando ele se senta diante das pessoas e ele fica ali rabiscando, ele não está entrando em contato com mortos, e sim com os pensamentos da pessoa que está diante de si, ok? Todos os sentimentos, toda a emoção que aquela pessoa está sentindo, todo o desejo que aquela pessoa tem de entrar em contato com o seu falecido, está na mente daquela pessoa que está diante de si. E o Tyler acredita, segundo a sua fé, que ele está recebendo mensagem dos mortos, mas ele está recebendo simplesmente uma mensagem telepática, que é algo que a Bíblia realmente prescreve e diz que é totalmente possível. Quando eu tive essa impressão assistindo Tyler, eu vim aqui para o Brasil na minha memória e comecei a entender
que provavelmente, segundo o que eu acredito, é o mesmo que acontecia com o querido Chico Xavier. As pessoas se postavam diante dele e ele prescreve, ele escreve, ele psicografa, ele determina, ele declara como sendo mensagens dos mortos, na verdade, os pensamentos e os desejos das pessoas que estão diante dele. Observem, em todos os... Eu assisti aqui meia dúzia de casos só do Tyler, né? Em todos os casos, as informações que o Tyler declara serem do morto são informações que a família sabia, não é? Ele fala de um jovem cujo carro bateu contra uma parede, ele sofreu um acidente de carro, mas não havia outro carro na colisão. A família confirma, puxa, foi isso mesmo, né? O Tyler diz, eu vejo um velocímetro correndo na minha frente. Aí a família confirma, sim, ele bateu contra a parede com um carro de alta velocidade que ele perdeu a direção. Então, as informações que o Tyler revela, elas são verdadeiras? Ele é um charlatão? Não, ele está recebendo mensagens, mas não do morto. Ele está recebendo mensagens da mente da pessoa que está diante dele. E a telepatia, vou colocar aqui ó, o versículo onde Jesus ouve e fala dos pensamentos da pessoa que está diante dele, neste versículo. Então isso é perfeitamente possível, a telepatia, assim como todos os fenômenos da parapsicologia, que se divide em psigama e psicapa, né? A pré-cognição, a premonição, não é verdade? A telecinésia, quando você movimenta objetos sem força física, tudo isso está na Bíblia. Eu tenho um vídeo falando sobre parapsicologia e todas essas questões, então, são permeadas pela Bíblia. O contato dos mortos com os vivos, a Bíblia diz que isso não acontece. Repetindo, Eclesiastes 9:5, os vivos estão cientes de que morrerão, os mortos não estão cientes de coisa alguma. Por que a Bíblia aponta caminhos que são contrários à reencarnação? Porque se o homem se aperfeiçoasse através de um processo de reencarnações sucessivas, que é o que nos informa os nossos irmãos kardecistas, o Cristo então não teria por que voltar e ressuscitar os vivos e os mortos, não é verdade? Para que o Cristo vai voltar no Apocalipse? Para ressuscitar os mortos para o julgamento, se essas pessoas já reencarnaram e estão se aperfeiçoando, enfim, através da reencarnação, né? Então são duas teorias antagônicas, né? A ressurreição dos mortos, 1 aos Coríntios capítulo 15, leia 1 aos Coríntios capítulo 15, e o credo da reencarnação são dois credos antagônicos. Se as pessoas estão reencarnando, elas não precisam então ser ressuscitadas para ser julgadas, não é verdade? Nós acreditamos, é engraçado que o católico, enquanto católico, né, nós rezamos o quê? Cremos na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Ressurreição da carne significa que o corpo vai levantar da sepultura para ser julgado. No credo espírita, eu peco com esse corpo, eu vou para a prostituição com esse corpo, eu roubo dinheiro da Previdência com esse corpo. E depois o meu espírito é que tem que voltar para pagar o pato. O meu espírito, que segundo o credo cristão é apenas o fôlego de vida, né? É apenas o ar que entra do meu nariz colocado no homem em Gênesis. Segundo o credo espírita, o espírito é que tem que pagar para pagar por aquilo que eu fiz com esse corpo. No credo cristão, não. Este corpo ressuscita, fica em pé, volta do pó, absurdo, né? A ciência não consegue entender uma coisa dessa. Que esse corpo vai voltar do pó para ser julgado, né? Ficar de pé diante de Deus. Para nós cristãos, isso é fé, né? Fé é acreditar naquilo que a ciência não explica, senão não é fé, é ciência. Para nós não é impossível. Em 1 Coríntios capítulo 15, está escrito assim: e com que corpo virão? As pessoas se perguntam e a Bíblia está dizendo, com que corpo virão? E eles explicam o seguinte, que a semente não dá fruto enquanto não apodrece. Você pega um caroço de abacate, põe na terra, ele apodrece. Quando ele apodrece, ele abre no meio o caroço do abacate. De dentro do caroço sai o albumen chama-se. O broto que sai de dentro da semente. E daquele caroço de abacate, que é uma bolinha desse tamanho, surge outra árvore de 40 metros de altura que vai dar abacate por dezenas e dezenas de anos.
Então, quando nós dizemos que a ressurreição é impossível, é porque como nós vemos abacates, margaridas e grama nascendo todo dia à nossa volta, nós não nos damos conta que estamos testemunhando o milagre do renascimento todos os dias, da ressurreição, da semente que apodrece e que gera uma nova vida. Assim, então, nós cremos que será com o ser humano, né? A palavra cemitério, embora se escreva com C e não com S, a palavra cemitério tem a sua etimologia, a sua história em semear, lugar onde você semeia o corpus para que depois então eles se levantem dali, ok? Então só uma reflexão. Assistam o Menino Tyler, é muito interessante, vale a pena, ele é muito simpático, tá aí nos canais do Discovery Channel, no History, né? Ele então faz estas premonições, mas segundo a nossa interpretação cristã, ele está captando as mensagens que saem da mente do entrevistado e não fazendo contato com alguém que já morreu, ok? Espero que seja útil, que você ache interessante e que Deus nos abençoe.